Fala aí pessoal, beleza? 15º vídeo do canal e vamos continuar a nossa trilha de estudos pela Portswigger Web Academy, onde a gente está estudando sobre SQL. E o objetivo desse laboratório vai ser extrair a senha do usuário administrator utilizando algumas queries de SQL. E aí a gente vai utilizar algumas funções de delays de tempo para poder fazer a extração correta dessa senha. E aí a gente sabe que a gente vai trabalhar com tracking cookie, ou seja, todos os nossos payloads de SQL, nossos comandos de SQL, a gente vai colocar direto no cookie, ou seja, a gente vai utilizar muito o Burp Suite para executar esse laboratório. Então, aberto aqui o site, eu já atualizei ele aqui, dei um F5 nele aqui e a requisição apareceu no Burp Suite. Como eu falei, onde a gente vai trabalhar, segundo o enunciado do laboratório, é aqui no Tracking ID. É aqui que a gente vai executar todos os nossos comandos em SQL. Então vamos lá. Como a gente vai trabalhar basicamente com o cookie, então a gente não vai precisar abrir muito a aplicação, só na hora de fazer o login. Então a gente pode apagar esse cookie que a aplicação entregou. E aí agora a gente vai trabalhar com o nosso payload, certo? Uma coisa que é importante afirmar é esse banco de dados é um PostgreSQL. Então é importante saber disso para escolher a melhor sintaxe, né, na hora de aplicar aqui o SQL. Então eu já deixei anotado aqui num bloco de notas. O payload que a gente vai utilizar vai ser esse daqui. Select case when 1 é igual a 1, porque ele está criando uma condição aqui dentro verdadeira. Então, se isso daqui for verdadeiro, então pg sleep 5. A função pg underline sleep, ela serve para fazer com que o banco de dados durma, ou seja, ele demore um tempinho ali para responder. Então, a gente está definindo aqui 5 segundos. Caso contrário, né, se isso daqui não for verdadeiro, se 1 é igual a 1, ou se aqui tiver uma condição, por exemplo, se 1 for igual a 2, isso aqui não é verdadeiro. Então, pg underline sleep 0. O que que a gente está falando aqui? Se a condição que tiver aqui dentro for verdadeira, a aplicação, né, o banco de dados, ele tem que demorar 5 segundos a responder. E se for falso, como está aqui, ele não vai demorar nada, ou seja, vai ser uma resposta imediata. Então vamos copiar aqui e colar o nosso payload, certo? Deixa eu dar uma fechada aqui. Beleza. Agora que a gente já colocou o nosso payload aqui, vamos fazer um teste, certo? Então vamos deixar 1 igual a 2. E 1 igual a 2 vai significar uma condição falsa. Então, se isso aqui for falso, o banco de dados não vai demorar a responder. Vamos enviar. Beleza, enviou normal. Mas se a gente colocar, por exemplo, 1 igual a 1, será que ele vai demorar 5 segundos? Se a gente olhar aqui embaixo, ele demorou 195 milissegundos. E agora, quanto será que ele vai demorar? Vamos enviar. E ele já está demorando mais do que o normal. E aqui embaixo a gente vai saber se ele demorou. Ó, ele demorou 5,185 milissegundos. Então a gente sabe que o banco de dados é possível, né, a gente executar queries de SQL utilizando o cookie tracking ID, beleza? Então a gente conseguiu confirmar através desse payload aqui. Então, já que a gente descobriu que dentro do tracking ID a gente consegue inserir esse payload aqui, né, essa query de SQL com delays de tempo, então agora a gente vai se voltar para o objetivo do laboratório, que é descobrir a senha do usuário administrator. Então a gente coloca aqui username é igual a administrator. Então o que que a gente está fazendo aqui? A gente está colocando aqui dentro da condição, né, aqui dentro dos parênteses, a condição de que o username é administrator. Então, se esse username aqui existir, né, na coluna, então ele vai dar um sleep de 5 segundos. Caso contrário, caso não exista, ele vai ter que dar um sleep de 0 segundos, ou seja, a aplicação vai responder normalmente. Porém, se a gente executar assim, não vai dar certo, tá? Então, ele não vai demorar a responder. Vou mostrar para vocês. E por que que ele não demorou a responder? Porque a gente colocou aqui a coluna username, mas a gente precisa especificar de onde a gente está tirando essa coluna. A gente tem que especificar o banco de dados. Então a gente coloca aqui um mais from, mais a tabela users, que foi especificado também no enunciado do laboratório.
Então agora executando o nosso payload, aí agora já dá para ver que ele demorou mais do que o normal. Ou seja, provavelmente o username administrator existe. Ó, ele demorou 5.205 milissegundos. Então se eu colocar aqui um nome inexistente, se eu colocar blá blá blá, vamos ver se existe esse username no banco de dados. Como não existe esse username, ele não demorou. Então, beleza, descobrimos que o usuário administrator ele está cadastrado no banco de dados. Então, qual que é o próximo passo? O próximo passo agora vai ser descobrir o tamanho da senha do usuário administrator, certo? E para a gente descobrir o tamanho dessa senha, a gente vai precisar utilizar a função length, que é a função SQL que a gente descobre o tamanho de determinada string. Então a gente vai fazer o seguinte: usuário administrator mais end mais length. Aí a gente vai colocar password. E aí a gente vai colocar uma condição. A gente pode colocar que ele é maior do que 1, por exemplo. Então, se a senha do usuário administrator for maior do que 1, então ele vai dormir 5 segundos, né? Vai dar um delay de 5 segundos. Se não, um delay de 0 segundos. Vamos testar? Então, pela demora normal, a gente já consegue perceber aqui que a senha é maior de um caractere. Então, aqui a gente viu, ó, 5.226 milissegundos. Então, a gente consegue inferir aqui que a senha é maior do que 1. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o número 10. Será que a senha é maior que 10? Pela demora, a senha também é maior do que 10. Então, vamos testar aí, sei lá, 15. Testar 15. A senha também é maior do que 15. Beleza, demorou 5 segundos, então vamos colocar 20. Será que a senha é maior do que 20? Opa, aqui não demorou nada. Então a senha não é maior do que 20. Então vamos diminuir um aqui. Será que a senha é maior do que 19? Então demorou 5 segundos aqui, né? Vamos ver? 5 segundos. E aí a senha é maior do que 19 e não é maior do que 20. Então a senha é igual a 20. Então se a gente colocar aqui senha é igual a 20, ele tem que demorar 5 segundos para responder, porque, né, a senha que a gente acabou de descobrir é realmente igual a 20. Isso aqui é uma condição verdadeira. Beleza? Agora chegamos à última etapa e que vai ser descobrir caractere a caractere toda a senha do usuário administrator. A gente descobriu já que a senha tem 20 caracteres e agora a gente vai precisar adivinhar caractere por caractere quais que são as letras e números ali que compõem essa senha. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse length aqui, porque a gente já descobriu o tamanho, né, da string, da senha dele. E agora a gente vai colocar aqui a função substring, certo? Para que serve essa função substring? A função substring vai servir para a gente selecionar uma porção da string. Então, vamos montar primeiro aqui que eu vou explicar. Então, substring password 1,1. E aqui fora a gente coloca uma condição. Então, a gente pode colocar, por exemplo, que que é igual a A, beleza? Explicando aqui a query, substring vai servir para pegar uma porção da query password do usuário administrator. Então ele vai pegar a senha do usuário administrator e ele vai selecionar apenas o número 1, ou seja, a primeira letra ou número que está nessa senha. Então ele vai pegar o primeiro caractere e vai determinar que é a letra A. Então se for a letra A, ele vai demorar 5 segundos. Beleza, demorou 5 segundos. Ou, desculpa, não demorou 5 segundos. Então significa dizer que não é a letra A. Mas como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai testar um a um? Não. A gente vai jogar isso aqui para o intruder. E no intruder a gente vai selecionar a letra A como caractere especial, não, como variável. A gente vai adicionar aqui, selecionou a letra A, e aí ela vai virar uma variável. E aí, no campo dos payloads, a gente vai colar uma lista de A a Z e números de 0 a 9. Porque aí agora o próprio intruder ele vai testar todas as letras e números nessa posição, e aí o número que corresponder à primeira posição da senha vai demorar 5 segundos. Todos os outros têm que responder em tempo real. E é assim que a gente vai fazendo para todas as posições. Então, para a posição de número 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no número 20. Então, eu vou executar aqui primeiro esse ataque para mostrar para vocês. Executando aqui o job no intruder, a gente consegue também fazer isso aqui, ó, colunas, response received.
Então aqui ele vai mostrar qual que é o tempo em milissegundos que a requisição demorou. E aí a gente consegue ver se demorou 5 milissegundos ou se demorou muito menos, se foi em tempo real. Se demorou 5 segundos, é, a gente consegue entender ali que é o caractere que corresponde à posição. Até agora ele não achou nada. E aqui a gente consegue ver que essa requisição aqui, ó, do payload de número 3 foi a que demorou 5 segundos. Então, a partir dessa informação, a gente vai começar a construir a nossa senha. Então, descobrimos o primeiro, agora vamos para o segundo em diante. Eu vou fazer mais um aqui, vou colocar aqui o número 2 para a gente descobrir a segunda posição. E agora vamos descobrir a segunda posição. Nas demais posições, eu vou acelerar o vídeo e fazer aqui sem explicar, porque senão vai demorar demais as 20 posições. A gente descobriu aqui que agora a segunda posição é a letra M. Agora, pessoal, vou acelerar o vídeo e fazer aqui por conta até chegar no número 20. Beleza, agora chegamos ao último caractere dessa senha. Então eu vou executar o ataque. Só falta esse caractere para a gente poder montar a senha. Então vamos esperar aqui ele responder. Aqui, ó, o tamanho da senha que a gente já teve, com 19 caracteres. Se eu tiver feito tudo certo, a gente vai conseguir fazer o login utilizando essa senha, beleza? Então vamos checar aqui, vamos esperar ele responder. Tem um jeito mais fácil de se fazer isso caso você tenha o Burp Suite Pro. Caso você tenha o Burp Suite Pro, você consegue utilizar um outro tipo de ataque a não ser o Sniper. Acho que é o Cluster. E aí você consegue fazer isso ao mesmo tempo. Mas como eu tenho o Burp Suite Community, isso fica muito lento. Eles dão uma derrubada na velocidade dele. Mas beleza, vamos continuar. Então a gente descobriu que o último caractere aqui é o 5. E agora a gente vai utilizar esta senha para fazer o login na aplicação. Então a gente vem aqui em My Account, Administrator, e aí vou copiar a senha que a gente obteve e colar aqui. Se tiver tudo certo, vamos conseguir fazer o login. E aí, pessoal, conseguimos executar, né, finalizar esse laboratório. Espero que tenham aprendido um pouquinho mais aí sobre segurança web. Beleza? Até o próximo vídeo.